Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vocês perceberam, não teve vídeo terça-feira de carnaval, porque pelo amor de Deus, gente, vão viver a vida, vão pular carnaval, né? Por isso que eu não postei nada. Eu tô gravando isso aqui um pouco adiantado, né? Tô gravando na semana anterior, né? E eu não podia deixar essa passar. Gustavo Machado faz comparativo entre marxismo e capitalismo, naquele debate que teve terça-feira no Inteligência Limitada, né? Foi. É que tá postado há 13 horas atrás, foi dia 25, né? Então vamos lá. O assunto. Lucas, Pode começar quer um aí. joquinho? Pode Pode ser começar aí. você? Começo, Então sem manda a problema. bala. O debate, o início foi apresentado como marxismo e liberalismo, depois apareceu o marxismo e Conserva... conservadorismo, né? Exatamente. Lucas, você quer ir para que lado? Você quer ser apresentado como um liberal ou como um conservador? Para onde que Cara, você vai? eu quero ser apresentado como cristão. Eu É? acho que é a melhor definição. Eu Cristão tenho. barra conservador. É, eu Já vou, tenho ó, afinidade. eu vou deixar claro uma coisa. Eu vi esse debate no começo. Nessa fala dele, isso aqui já me deixou muito puto. Sabe por quê? Porque olha pra você ver. Ele. Ah, eu não sou de nenhum. Parei num frame muito bom, né? Pera aí. É. Porque olha pra você ver. Ele já traz um debate 100% pro campo moral. Pro campo moral. Ou seja, ele não está debatendo ali como um conservador, ele não está debatendo ali como um liberal, ele está debatendo ali como um cristão, né? Então, tipo assim, ele já meio que começa o debate colocando isso, criando essa métrica de antagonismo do tipo bem e mal. Olha para vocês ver como é que no primeiro momento, na primeira fala dele, ele já denunciou como ia ser todo o debate dele. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Que se você pegar e ver o debate inteiro, ele sempre tenta criar esse negócio. Ah, não, socialismo matou milhões, né? Os socialistas são a favor do aborto, sempre tentando criar essa dicotomia de bem e mal. Tipo assim, olha como é que ele é perverso. Sempre quando ele foi fazer críticas ao socialismo, ou ele fala tipo assim de uma crise econômica irrecuperável, ou de pessoas perversas que matam deliberadamente. Olha para você ver, o debate inteiro ele é construído nessa métrica, tá? Vocês podem pegar qualquer corte do debate que a argumentação do Pavanato ela é construída assim, em base de uma dicotomia de bem e mal, tá? Com algumas ideias do conservadorismo, algumas ideias do liberalismo, mas não fecho totalmente com nenhuma. A única corrente de pensamento que eu fecho é o cristianismo. Tá bom. Então, sabendo E disso, aí, manda. olha, corrente de pensamento é o cristianismo. O cristianismo não é corrente de pensamento. Para começar. Para começar. Bala aí. Isso aí. Então tá certo. Era bom. Inclusive, ele fala em algum momento, não sei se ele vai falar agora no começo, que ele está fazendo mestrado em teologia. Em teologia não existe mestrado. Não existe mestrado em teologia. Você entendeu? Isso foi algo criado por evangélicos para criar essa noção de hierarquia, para tentar dar um verniz acadêmico para teologia. Teologia não tem viés acadêmico, não tem verniz acadêmico, tem porra nenhuma de acadêmico, não tem método, não tem nada. Ah, mas é um estudo baseado na Bíblia. A Bíblia não tem método em porra nenhuma, gente. Ah, você está desmerecendo a fé do rapaz. Não, é simples, eu estou falando de ciência. Ciência tem método. Não é escrever as coisas a esma, baseado em livro que não tem comprovação. Você entendeu? Tudo que você coloca dentro de um trabalho acadêmico, tudo tem que ser verificado por todo mundo. Se eu coloco lá, por exemplo, o Brasil tem 800 mil presos, dado retirado do órgão tal, publicado dia tal, consultado dia tal, hora tal. Eu tenho que colocar isso quando eu coloco um dado de algum órgão público, de algum documento público. Eu tenho que colocar o dia, a hora que eu visitei aquele site ou tive acesso àquele documento e colocar o dia de publicação do documento para que qualquer pessoa que for ler o meu artigo possa verificar. No caso dele, ele pode simplesmente basear na fé dele. E o que você vai falar? Vai falar o quê? Ele está tentando contra a minha fé. Não é tentando contra a sua fé, filho. O que você fala não tem sentido, não é científico. Ponto. Estabelecer. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre marxismo, num sentido muito parecido que eu sempre faço, na verdade. Há muita confusão, o nome é muito utilizado, né? É. Bastante, mas poucas pessoas têm ideia. Só um comentário. E o Gustavo é um marxiano extremamente competente. Os debates dele sobre o Marx são de extrema qualidade. Isso ninguém pode tirar do cara.
do que é esse movimento. Então, o marxismo não é só uma concepção, uma teoria, mas uma concepção que leva a um estudo, a análise da realidade, chegou a algumas conclusões, tendo visto o que é essa realidade. Então, esse é o primeiro aspecto. O que é? O marxismo não parte, como as pessoas pensam, de um modelo de sociedade futuro, De uma utopia. De uma utopia, de como a sociedade deveria ser idealmente, de como as pessoas são por natureza. Ele simplesmente não parte desse tipo de coisa. Ele parte da análise do que é a sociedade que nós vivemos. Quais são as características dela, como ela funciona, quais os seus problemas e, tendo em vista esses problemas, o que a gente pode fazer para avançar. E diante disso, esse movimento, ao estudar o que é a sociedade que a gente vive, e capitalismo para o marxismo não é xingamento, não é nada disso, é a forma como os homens se organizam nesse mundo que nós estamos hoje, na sociedade que nós estamos hoje. Chega à conclusão de que o capitalismo tem contradições, problemas que são insolúveis. O que significa isso? Que ele não pode se desenvolver de maneira continuada e consistente, sem gerar crise, sem gerar desemprego em massa, sem gerar situações que assolam a enorme... E aí, olha só, eu quero só dar uma aguçada no que o Gustavo está colocando aqui. Por quê? Quando ele fala o capitalismo vai gerar crises, né? Todas as crises que você pegar do capitalismo foi gerada por... As crises do capitalismo em geral, não é que elas são geradas, as crises do capitalismo, elas são fruto da crise de reprodução, crise de acumulação do capital. Tá? Se você pegar... Gente, o último crash, o crash de $1 trilhão nos Estados Unidos recentemente, o pessoal não tem noção do que é isso. Você entendeu? $1 trilhão é 1/3 do que o governo injetou para recuperar 2008. Eles tiveram queda de $1 trilhão em um dia. Que foi o quê? Esperava-se que uma hora, espera-se, né? No caso da OpenAI, estou falando um tempo atrás, que a inteligência artificial começasse a ter algum uso dentro das diferentes cadeias produtivas. Ou seja, que a IA ia finalmente chegar a um ápice de treinamento, onde ela está bem treinada e ela começasse a dar lucro, né? Só que aí entra uma questão, para você chegar nesse ponto, você precisava de um hardware muito específico. Para você ter esse hardware muito específico, você tinha que ter uma empresa que fabricasse. Qual que é a empresa que fabricava? A NVIDIA, não é? E aí, como nenhum outro país tinha acesso, os Estados Unidos estava liderando a parada da inteligência artificial, o que se esperava? Que na hora que aquilo ali virasse, na hora que a inteligência artificial se tornasse útil, de fato, para a sociedade, né? Porque hoje eles te empurram essa porra a isma, mas não quer dizer que é útil. A partir do momento que ela se tornasse útil e pudesse se tornar lucrativa, aquilo ali ia render todo aquele investimento feito para trás, né? Por isso essa esperança, né? A crise do capitalismo são quando se espera que um capital vai se realizar e ele não se realiza. Vou te dar um outro exemplo, a crise de 2008. O que foi a crise de 2008? Foram as pessoas que tinham uma casa nos Estados Unidos. Lá tem a prática muito comum deles fazerem o quê? Deles hipotecarem a casa. O que é isso? Você pega o empréstimo com o banco no valor da sua casa e dá a sua casa como garantia de pagamento. Aí a galera fazia isso, fazia hipoteca de uma casa, aí comprava a segunda. Alugava a segunda, com o dinheiro da segunda pagava a hipoteca da primeira. Só que aí, o que ela fazia? Pô, eu fiz isso uma vez, ela pegava a segunda casa, hipotecava de novo, comprava a terceira casa. Com o aluguel da terceira, ele pagava a hipoteca da segunda, com o aluguel da segunda, pagava a hipoteca da primeira. E a galera ia fazendo isso indiscriminadamente. Tinha gente que tinha 15 imóveis fazendo isso. Só que tem um problema nessa conta. Chega uma hora que a conta não fecha. Chega uma hora que a pessoa vai construir casa demais e não vai ter quem alugue. Porque não é só construindo indefinidamente. Você tem que ter aquele produto sendo utilizado. Você tem que ter aquela mercadoria sendo utilizada. Aquela casa tem que estar sendo alugada para manter o esquema funcionando. Só que chega uma hora que não tem como, né? E aí começa a criar uma bolha de crédito podre, de dívida que não vai ser saldada, dentro de crédito podre. Quando estoura o crash de 2008. Aí vai o governo dos Estados Unidos e injeta $3 trilhões para recuperar aquela merda. Para recuperar o Lehman Brothers. A maioria das pessoas, ainda que ele desenvolva a técnica continuamente, né? Desenvolva a técnica, a produtividade, tecnologia. Hoje nós estamos vendo aí inteligência artificial. E pior, todas as tentativas de solucionar, de administrar o capitalismo, todas elas, elas estão fadadas ao fracasso no curto, médio prazo. Sejam elas intervencionistas, por meio do Estado,
sejam elas com maior abertura, com menor intervenção externa de algum agente externo, como o Estado, por exemplo. O que, aliás, se a gente parar para analisar, tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. No mundo inteiro se alternam governos intervencionistas, normalmente caracterizados como esquerda, com governos com maior abertura econômica, normalmente caracterizados como direita, e, regra geral, todos eles saem desmoralizados e se vêm a outra vertente. Depois se governa mais 4, 8 anos. Mas não é uma alternância, a alternância não tem problema, é alternância marcada pela desmoralização no final de cada mandato. Né? Às vezes se pega uma conjuntura favorável, permite um pouquinho mais longe, quando se insiste... E parece uma torcida da oposição totalmente contra, para aquilo dar errado, para eles subir no poder. Uma ótima questão. Não é? Sim. Então o marxismo não torce para as coisas dar errado. A gente constata pela análise da sociedade que a tentativa de administrá-la vai dar errado. Só um detalhe, o que o Gustavo está falando, a gente viu acontecer. Foi o FHC, ele saiu desmoralizado, entra o governo Lula, e é justamente o que ele falou. Pega dá um timing muito bom para o governo Lula, o boom das commodities, ele bota um keynesiano, né? Porque o Guido Mantega é um keynesiano, que ele vai pegar, ele vai entender o papel do Estado na economia, ele vai fazer diversos investimentos, vai bombar o agronegócio brasileiro e tudo mais, né? A exportação de commodities, só que tem um teto, não é? Qual que foi o teto? O Dilma 1. Aliás, o Dilma 2, né? A Dilma, no primeiro mandato, ela já sai bem baqueada, ela não ganha com folga, igual foi os outros com uma certa folga, igual foi os outros, as outros pleitos. Né? Acho que não me engano, teve um do Lula, eu acho que todos tiveram o segundo turno, mas mesmo assim você percebe que o PT vinha ganhando com uma certa folga, né? O que ele tá falando vocês viram acontecer. Não por uma questão subjetiva, de torcida para aquilo. É igual um médico que faz diagnóstico de uma pessoa, descobre que ele está com uma doença gravíssima, que se não fizer um tratamento X, a pessoa corre risco de morrer. Isso aí que ele está falando de diagnóstico, olha para vocês verem, tem um vídeo do Humberto Matos em 2021, falando de uma guerra na Ucrânia. Em 2021, falando de uma guerra aberta que nem aconteceu um ano depois, a invasão da Rússia. Foi exatos um ano depois. E aí fica a questão, isso é o que? Feitiçaria? Não, é só tecnologia, é só materialismo histórico dialético. Ele não é um pessimista a respeito daquela pessoa, baseia no estudo que você tem daquela doença, das suas características, como que ela evolui. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então quando a saída do marxismo é uma perspectiva revolucionária, não é uma escolha. Ora, não tendo solução em todas as tentativas de administrar o capitalismo, todas elas estando fadadas ao fracasso devido às características internas da própria sociedade, no debate a gente vai ter ocasião aqui de detalhar vários aspectos disso, né? Não resta outra saída senão transformá-la. E essa saída não tem como ser conciliada porque você tem interesses opostos, interesses antagônicos, e o setor que pode fazer com que a sociedade se desenvolva para um outro tipo de sociedade, agora de forma planejada, racional, que as coisas não sejam reguladas pelo mercado, é identificado na classe trabalhadora, não porque ela está eleita a esse papel, ou porque ela vai necessariamente fazê-lo, mas porque essa transformação coincide com o atendimento dos interesses e necessidades desse setor da sociedade. Então, o que nós marxistas fazemos? Tentando convencer os trabalhadores desse projeto. Procurando mostrar para eles como são ilusões as ideias de que eles vão melhorar de vida pelo livre mercado, como eles vão melhorar de vida por meio de um salvador da pátria que via Estado vai resolver o seu problema, ou por meio de uma organização, um partido que vai substituir a sua ação. Então, nós lutamos contra todas essas vertentes, procurando mostrar como elas não vão permitir o atendimento às necessidades, a maior satisfação das necessidades, tempo livre, emprego, etc. E ganhá-los para esse projeto, né? Para que se possa fazer uma transformação revolucionária na sociedade no sentido de mudar essa forma de organização social. Então seriam esses pontos. Primeiro, o marxismo não é e nunca foi uma tentativa, uma proposta de administração da sociedade. Então não se trata de assumir o governo e implementar uma série de medidas que vai resolver o problema, trata-se de mudar a forma como a sociedade se organiza. Essa mudança, ela parte da classe trabalhadora, enquanto sendo um agente social que tem possibilidade de fazê-lo, pelo lugar que ele ocupa no interior da própria sociedade, e a via revolucionária aí não é uma escolha, mas é uma via necessária, porque mudar a forma de sociedade não é fazer uma série de medidas meramente institucionais, significa mudar a forma como a sociedade funciona, significa ter uma apropriação comum de tudo aquilo, né, que é necessário para reproduzir a nossa existência, para produzir os bens que são usados para a sociedade inteira. Isso significa entrar diretamente em confronto com a grande propriedade, hoje cada vez mais concentrada, centralizada na mão de pouquíssimas pessoas e que não se rege pelo atendimento às necessidades de quem quer que seja, mas por um processo de acumulação, a gente vai ter ocasião de discutir aqui também com mais detalhes, que é um processo que não coincide com a melhoria e o atendimento às necessidades das maioria das pessoas. Deu 5h45, né? Qual pergunta? 5h50. Aí você também pode falar. Não é uma pergunta, pelo que eu entendi. É só uma apresentação. Pergunta então você tem 5h52 segundos para falar também, Renato. Também explane o que você concorda no liberalismo, o que te pega no conservadorismo e por que você
tá Tá. nessa linha do cristão, o que te faz te se considerar um cristão? Eu entendo, baseado em um livro que eu li e algumas referências daquele livro, que é o Visões e Ilusões Políticas, inclusive deixo a recomendação aqui, do David Koizes. Desse livro ele trata sobre teologia pública e ele lida com as diversas ideologias que nós temos no presente e ele trabalha com diversos autores. E qual a visão desse livro que também passou a ser a minha visão? Você tem um esvaziamento religioso no Ocidente, de uns anos para cá. Esse esvaziamento religioso produziu nas pessoas um anseio de buscar algum propósito para as próprias vidas, algum significado. E quando você não tem mais o propósito escatológico do cristianismo, que é Jesus voltará e restaurará todas as coisas, produziu nas pessoas um anseio de buscar algum propósito para as próprias vidas, algum significado. E quando você não tem mais o propósito escatológico do cristianismo, Propósito escatológico. Advérbio de vários significados relacionados a excrementos ou com o fim do mundo. É só falar bonito, é encaixar palavras bonitas pra parecer intelectual. Cara, só pra vocês terem uma ideia, eu não tô brincando com vocês. Esse livro que ele citou, eu tô olhando aqui e não tem em nenhuma livraria. Ele existe, ele realmente existe. Mas você não vê ele na Amazon, por exemplo. que é Jesus voltará e restaurar Ele é publicado no Brasil, inclusive, pela HarperCollins, se não me engano. É isso aqui mesmo, pela HarperCollins. Que para todas as coisas, começam a surgir ideologias modernas Eles para perderam dois caras que satisfazer esse tava de pistola, anseio velho. e na E nessa- tentativa de substituir essas religiões. Então, nesse sentido, as ideologias modernas, elas são nada mais, nada menos do que religiões seculares. São religiões imanentes que não têm o propósito transcendente, não acreditam, obviamente, numa restauração que venha de fora desse mundo, mas acreditam em um processo interno de transformação. E dentro disso eu incluo o liberalismo, eu incluo o conservadorismo, que é uma reação ao liberalismo, eu incluo também o marxismo e a... Nada a ver, velho. Nada a ver, velho. Nada a ver. Olha só. Existem liberais conservadores. Caralho, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. É tão burro que é difícil de desmontar, velho. É difícil de desmontar. O liberal é uma forma de gerir o Estado. Mas você pode gerir o Estado conservando certas estruturas, não é? Não tendo nenhuma política pública de, por exemplo, combate ao racismo, combate à homofobia, combate ao preconceito, combate à misoginia. E ainda assim ter uma prática liberal. Mas você pode também ter uma prática liberal com o combate a essas práticas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele coloca como opostos, isso está errado. Nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador na oposição. Puta que pariu! Cara, isso se aprende na porra do ensino médio. Isso se aprende na porra do ensino médio. Esse menino não sabe argumentar. Ele não sabe referência básica de história. Vou até pegar as diversas outras ideologias. E essas ideologias, elas são profundamente religiosas em sua estrutura, mesmo que às vezes não na teórica, na prática acabam sendo. Geralmente elas vão propor um mal para o mundo. Então elas vão entender que existe um mal no mundo, no caso aqui ele apresentou mal, acumulação de capital. Não é mal. Não é mal. Olha o que eu falei pra vocês lá no começo, que ele ia fazer um debate dicotômico. Ai, bem e mal, porque o cristão é o bem. Você entendeu? Etc. É raso, ele é burro, velho. Ele é raso, ele é muito raso. Elas vão propor uma provável solução para esse problema e vão propor um estado de mundo sem esse problema e como o mundo seria sem esse problema, ou seja, um escatom, né? Um mundo escatológico, futuro, no paraíso, onde as pessoas vão viver bem. Por isso, por essa O perspectiva, escatom, aí fica querendo usar palavra bonita. Olha como é que eu falo bonito, eu falo palavras difíceis, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, esse moleque é... Nossa senhora. eu entendo que como são religiões, E sabe o que é mais patético? Porque ele fica cortando os outros, o Gustavo, o tempo inteiro na porra do debate.
as ideologias modernas, elas são concorrentes do cristianismo. O cristianismo, diferentemente dessas ideologias, ele tem um propósito que é transcendente, obviamente, então ele não vai acreditar que é pela força, não sempre, né? Algumas correntes talvez se desvirtuem, mas o propósito nem sempre é pela força. Geralmente o cristianismo busca algo que venha de fora da nossa realidade para resolver os problemas, e eu acredito nessa perspectiva. Agora, obviamente que eu analiso as ideologias, e dentro dessas ideologias existem elementos da graça comum. O que isso quer dizer? Existem elementos da própria imagem de Deus que acontecem dentro dessas ideologias que eu seleciono como positivos, então a gente tem que aprender com essas ideologias, e ao mesmo tempo existem elementos negativos. Esses elementos negativos a gente tem que rejeitar. Então eu tento... Tá vendo? Positivo, negativo, bem e mal. E detalhe, olha pra você ver, a gente, aprenda uma coisa, não é a gente enquanto sociedade brasileira, é a gente enquanto ele. Qualquer pessoa que não for cristão para ele vai ser visto como inimigo. Né? Tento avaliar nesse sentido. O que eu gosto do conservadorismo? Eu gosto do conservadorismo porque ele tem uma visão, um conceito de reforma prudente, que é, você precisa reformar, garantir melhorias no sistema para que o sistema não colapse. Se você não reformar no longo prazo, você vai acumular problemas, vai acumular vícios, e esse sistema não vai poder perdurar. Então você tem que ter essa conservação, você tem que sempre olhar para a tradição. Não é. No conservador não tem nada a ver com isso não, velho. Conservador vem de conservar, filho. Caralho, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conservador, ele não é que ele entende que tem que manter, ele faz o máximo para manter a estrutura do jeito que está, para evitar uma reforma. Tá? Olha o nome da palavra, conservadorismo. Vem de conservar, filho. Meu Deus do céu, velho. Olhar para o passado e tentar buscar experiências daquilo que já deu certo e não basear o futuro em algo que não seja sólido. Isso eu gosto do conservadorismo. Mas como assim olha para trás? O que deu certo no passado? Você vai falar o que? O Brasil Império, a ditadura brasileira? O que está no passado do Brasil que a gente tem que conservar? O que está no passado do Brasil que deu certo? Desde a fundação do Brasil, nós é um puta de um fazendão. Não temos indústria e porra nenhuma. O pouco que tinha desmontaram ou privatizaram. Pouco da indústria de base. Aí você pega Minas Gerais virou um buraco onde é que eles tiram minério, a dar com pau. O Brasil vende o café pra porra da Suíça e compra o café processado. Vende o cacau, compra o chocolate. Vende a laranja, compra o suco. Que planeta que você vive, irmão? O que deu certo no Brasil? Hein? Eu queria muito essa resposta dele, cara. Pra mim, vamos lá, você quer saber uma coisa? Pra mim, você sabe um país que realmente deu certo? É a China, né? O povo tava tudo chorando porque o câmbio do Brasil bateu 6-1. Você sabe quanto que é o câmbio da China? 8-1 com dólar. 8-1. Manter o câmbio desvalorizado não necessariamente é ruim. A China manteve o câmbio deles desvalorizado durante muito tempo. E mantém até hoje. Propositalmente. Olha o que os caras são. Uma potência científico-técnica. Eles têm hoje, a China tem hoje a maior comunidade científica do mundo, gente. Peguem o ranking das universidades que mais produzem ciência no mundo. A USP, se não me engano, é a 6ª. Tá? Das 25, 14 são chinesas. 14 ou 17, se não me engano. Entre 14 e 17 são chinesas. Isso para mim é dar certo. É acabar com a extrema pobreza. Ah, não, mas a China é capitalista. Vamos fazer igual então, não é capitalismo? Vamos fazer igual. É essa pergunta que eu gostaria que todo mundo respondesse. A China não é capitalista? Vamos fazer igual. Vamos pegar o Partido Comunista, colocar no poder, dar poder irrestrito para ele, estatizar o sistema financeiro, meter a porra da reforma agrária, refazer o plano urbano, o plano diretor de todas as cidades, né? Expropriar imóvel, distribuir imóvel para todo mundo, né? Estatizar a Vale do Rio Doce pelo que eles fizeram em Mariana, estatizar a Braskem pelos que eles fizeram lá em Maceió. Vamos fazer isso? Estatizar todo o setor elétrico, estatizar todo o setor de água. Capitalismo chinês, gente. Vamos proibir lucro na educação. Que eu adoro quando a galera fala que a China é capitalista. Porque aí você começa a falar esse tipo de coisa, mas não é capitalismo? Vamos fazer igual. Porque esse capitalismo eu quero. Que me coloca como maior potência global, ainda mais no Brasil, gente. A gente não precisa de importar matéria-prima de quase nada. A gente produz tudo aqui.
Mas tem um investimento massivo em educação, saúde e cultura, para a gente ter produções culturais de qualidade, como Ainda Estou Aqui, né? Tem o Último Azul aí que ganhou prêmio recentemente. Vamos fazer isso? Que Black Myth Wukong, aquilo ali foi um gordo cheque de algum banco estatal, tá? De 50 milhões de dólares. Você pega esse filme novo chinês que está estourado, inclusive tem um trailer dele no canal do Felipe Durante, né? Aquilo ali, dinheiro estatal. Vamos fazer igual. Capitalismo, gente. Então, voltando ao assunto dele aqui, você vê que ele vai julgando tudo a esma, porque ele sabe muito bem que quem é o público dele que vai ver isso, não vai procurar entender. Ele se contradiz em termos, ele fala que conservadorismo é olhar para o passado e se inspirar no que deu certo. O nome disso é reacionário. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa reacionária. Você não é conservador, você é reacionário. Existem correntes conservadoras que podem cair também num tipo de relativismo moral. Por Então, exemplo? a tradição, ela pode simplesmente balizar aquilo que é errado. A tradição em si... Balizar um preconceito, balizar exatamente. uma exploração. Ela pode estabelecer um preconceito, uma exploração. Olha pra você ver, ele quer um conservador. Aí ele fala de olhar para trás e ver o que deu certo, correto? Isso, gente, isso é ser reacionário. Né? O que há pouco tempo atrás tinha no Brasil? Mesmo escravidão, né? Você quer voltar? Então, se deu certo lá atrás, volta com a escravidão. É isso que você está querendo dizer. Deu certo lá atrás. E aí? E aí você tem que ser crítico em relação a isso. E é por isso que é necessário ter um juízo moral. E esse juízo moral, que eu acredito que está dentro dos homens, C.S. Lewis trabalha... Claro, quando você nasce, né, baixa um espírito em você, automaticamente você já tem juízo moral. Moralidade não é algo que é construída. Tem práticas no Brasil que não são imorais. Andar de biquíni, uma mulher andar de biquíni na praia. Vai para Afeganistão e faz a mesma coisa. Aliás, Afeganistão não tem praia, mas vai no Afeganistão, na frente da piscina, e uma mulher lá de biquíni. Uma afegã com biquíni. Elas são obrigadas a usar burca. Sabe por quê? Porque lá, isso é o que a moralidade deles prega como normal. Esse sujeito transparece uma ideia de uma moralidade única, unilateral e universal. Como se fosse um patch de atualização que baixa na tua cabeça quando você cria consciência. Você não nasce tendo consciência. Né? Mas sim, é assim que a realidade é. Muito isso. Esse juízo moral, exatamente como na vida real. ele nos permite julgar quais elementos de uma ideologia são corretos e quais não são. Então eu não acho que o capitalismo é perfeito. Obviamente, ele dá vazão para muitos vícios, inclusive. Então ele dá a possibilidade de você satisfazer e dar vazão a muitos pecados, inclusive. Isso gera consequências Muitos pecados negativas. Tipo o que? O capitalismo fez muitas mulheres ficarem tão desesperadas para terem o que comer que se prostituíram? Que tipo de vício está falando? De pegar meia dúzia de mulheres, tornar elas super estrelas do pornô, com a porra do OnlyFans, e não mostrar a parte de baixo da pirâmide, que boa parte das meninas que não conseguem nem pagar a conta, e para tentar fazer mais dinheiro se submetem a coisas cada vez mais bizarras, só para atender o fetiche de meia dúzia de homem que está pagando para ela se torna escravo daquilo ali? É esse tipo de sistema? Que não só cria a desgraça da prostituição, mas como transforma isso em indústria? É esse tipo de sistema que você acha que é viciado? Que gera pecado? É esse sistema, sim. Não é? É o tipo de sistema que precisa, que necessita de um número de pessoas marginalizadas, um número de pessoas na rua. Sabe por quê? Você pode virar na cara, o empregador pode virar na cara do sujeito e falar: se você não fizer o que eu quero, o que está ali na rua vai fazer. Né? Mas sim, é só livre negociações. Quem fala que relação de trabalho é livre negociação é porque nunca trabalhou na vida. Nunca. Quem fala esse tipo de merda aqui nunca trabalhou na vida. Eu duvido que esse menino tenha algum calo na mão de trabalhar debaixo do sol, de trabalhar com ferramenta pesada. Eu duvido.
É só você olhar o nível de consumo de pornografia e de problemas relacionados à sexualidade, uso de drogas, etc. Tudo isso é potencializado pelo capitalismo. Olha que sabe o que eu acho engraçado? O uso de drogas é potencializado pelo capitalismo. Mas por que é potencializado pelo capitalismo? Por quê? Será que é porque o cara tem uma vida tão merda que ele trabalha 12 horas por semana de segunda a sábado, e aí ele, às vezes ele consegue ter um domingo de folga, e nesse domingo de folga ele enche o rabo de cerveja, de cachaça ou de droga para esquecer o quão frustrante a vida dele é, porque ele não tem tempo para fazer nada. Eu conheci gente em supermercado, várias vezes, vários atendentes de supermercado falavam, eu brinquei com um cara e falei assim, porra, tá dando a hora, né? A hora da alegria, a hora de você ir embora. Ele olhou pra minha cara rindo e falou assim, amigo, eu vou trabalhar até às 6 da manhã de Uber ainda. Isso aqui pra mim é só aperitivo. O cara tinha emprego no supermercado, trabalhava de Uber. E segundo ele dormia 4 horas por dia. Aí você para e pensa, esse sujeito no dia de folga, ele vai fazer o quê? Ele vai se encher de droga pra esquecer o quão merda a vida dele é. Ele vai se entorpecer de alguma coisa. Que seja deitado na cama, quase apagado, vendo um filme qualquer, sem prestar atenção, zumbificado ali, de tão cansado que ele tá, ou ele vai se entupir de droga. Ah, mas é só um vício, né? É claro, não vamos culpar a estrutura nunca é o problema. O problema é o indivíduo, né? Se você dá certo, é porque o capitalismo é bom. Se você fracassa, é porque você é um incompetente. É assim que as coisas funcionam. É uma crítica a ser feita. Agora, eu entendo, aí já partindo para minha defesa, eu entendo que esse sistema, historicamente, trouxe mais benefícios do que malefícios e por isso ele deve permanecer. Já provei. É isso, né, gente? Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Eu acho que ó, deu meia hora, foi um react até bem longo. Tá ligado? E muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? É um bom fim de semana pra vocês. Um beijo no coração. Se inscreve aí, na moral, deixa o like. Dessa vez eu me esforcei, tá? Gravei até bem antes, tá? Beijo no coração. Até a próxima e fui.